O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia! Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia. Davi tinha plena consciência de um supremo pastor que lhe amava, protegia, pastoreava a sua vida. Tudo ele sabia que deveria colocar nas mãos do seu supremo pastor. E nessa manhã essas palavras devem refrigerar a nossa alma, a nossa mente, na esperança de colocarmos nas mãos do nosso Supremo Pastor toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, as nossas dificuldades e termos a certeza que Ele estará ao nosso lado para suprir todas as nossas questões. Peço a Deus nessa manhã que esteja ao teu lado, estenda as suas mãos sobre a sua vida, abençoando a sua família, seus planos e projetos. Quero pedir ao Senhor que aonde você estiver nesse instante, os seus anjos estejam ao seu lado, suprindo, abençoando a sua vida. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Provérbios, agora, capítulo 1, do versículo 7, onde a Bíblia diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer ao Senhor. Não é ter medo, mas é respeitá-lo, amá-lo, segui-lo, reverenciá-lo. E quando nós reverenciamos, nós estaremos aprendendo, conhecendo e sabendo mais a respeito do nosso Salvador. A cada dia nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você, como nós já temos falado, já iniciamos o livro de Salmos, será uma jornada fantástica para nós aprendermos gradativamente as verdades de Deus nesse livro sagrado. É um livro amado por muitas pessoas e quero pedir ao Senhor que nessa manhã, ao nos dedicarmos a estudar cada capítulo a cada dia, também a nossa vida venha a ser enriquecida e abençoada pelo grande Pai. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 2, o versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... No capítulo que nós iniciamos ontem, que foi o capítulo 1, nós podemos ver claramente que o autor do primeiro capítulo, ele tenta fazer uma distinção entre aqueles que são santos, justos e aqueles que são ímpios e que estão vivendo uma vida irregular diante do Senhor. Mas nessa manhã nós estaremos estudando um segundo capítulo e esse capítulo se empenha em nos ensinar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o ungido de Deus, veio a essa terra morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Nós veremos que o livro de Salmos não é apenas um livro que nos fala de poesia e história, mas o livro de Salmo também é um livro profético. E nesse livro nós teremos muitos ensinamentos a respeito da vida do nosso Salvador. Vale a pena nessa manhã nós pararmos para pensarmos de que os salmos eram cantados pelos israelitas. Quando eles estavam adorando a Deus no templo, e eles cantavam os salmos. Era uma expressão do entendimento da verdade que Deus queria incutir no coração do seu povo. Didaticamente, quando eles cantavam, estavam interiorizando as verdades que Deus queria que ficasse plantada dentro dos seus corações. O capítulo 2 do livro de Salmo, ele ressalta a supremacia do ungido de Deus, do Messias, do Salvador Jesus Cristo vindo a essa terra. Como você pode ver, no capítulo 2 não há um indicador de quem é o autor desse livro de Salmo, mas o Novo Testamento atribui o capítulo 2 do livro de Salmo à autoria de Davi. Vários salmos que nós encontramos no livro de Salmos são considerados como sendo messiânicos. Ele é um deles. Aqui nós encontramos a descrição da vida de Cristo, nascimento, morte e a sua ressurreição. Podemos ver claramente que Davi não era apenas um pastor de ovelha ou não se tornou apenas um rei da nação de Israel, mas Davi também tinha um dom profético. Davi profetizou a respeito da vinda do Messias e a maneira como cada israelita, filho de Deus, poderia alcançar a salvação. Podemos ver claramente no versículo 1 a maneira como Davi descreve a vinda do Messias vindo a essa terra. As nações o rejeitariam, as nações lhe perseguiriam, mas Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, alcançaria a vitória. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra causaria um rebuliço entre as nações. Nem todas as nações receberiam Jesus Cristo como sendo o Salvador do mundo, mas Jesus Cristo viria para o seu povo, os israelitas, os judeus.
Esse povo deveria estar preparado para receber o Messias e anunciar, proclamar as boas novas de salvação para outras nações. A palavra Messias significa ungido. Era a mesma ação que se dava no momento em que o sacerdote estava sendo ungido para exercer as suas funções dentro do santuário terrestre. Jesus Cristo foi ungido por Deus para exercer as suas funções de Salvador e intercessor entre o seu povo aqui nessa terra e quando voltasse para as mansões celestiais. O capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o versículo 3, nós nos deparamos com uma metáfora. Todos nós somos presos a alguma coisa. Não tem como alguém dizer que vive nesse mundo e ele está livre por completo. Todos nós ou servimos ao Senhor ou servimos alguma instituição. Se nós não servimos nem ao Senhor nem a alguma instituição, nós passamos a ser devotos a alguma coisa. Assim como um peixe não é livre quando ele sai da água, nem uma árvore é livre quando ela é tirada do solo, nós não somos livres quando nós nos afastamos do nosso Senhor. A única maneira para que nós possamos viver uma vida completamente livre é estando completamente conectado, comprometido com o nosso Deus, é entregando a Deus toda a nossa vontade, o nosso coração. Embora as nações nessa terra não receberam ao Senhor, elas se tumultuaram, elas se rebelaram contra Deus. As hostes satânicas tentaram destruir a vinda do Messias aqui nessa terra, mas Deus nunca perdeu o controle da história do planeta Terra. A Bíblia usa uma expressão que o céu sorri. É uma demonstração de soberania, é uma demonstração de poder, é uma demonstração de que Deus, em momento algum da história, ele perdeu o controle de todas as coisas que acontecem nessa terra. Ao nos depararmos com essa parte da Bíblia, o nosso coração precisa descansar, confiar em Deus. Não sei quais são os tipos de problema que você esteja passando no dia de hoje, mas se nós confiarmos no Senhor, se nós entregarmos a nossa vida nas mãos do nosso Deus, tenha certeza que Ele é conhecedor de todos os nossos problemas e Ele irá entrar com providência para que nós possamos sair dos problemas que estamos enfrentando. Sião é o nome do Monte Sul da cidade de Jerusalém. E Sião se tornou um nome poético dessa cidade. No capítulo 2 do livro de Salmo, versículo 7, nós lemos o seguinte: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Algumas pessoas, quando leem essa parte da Bíblia, acabam interpretando de que Jesus Cristo foi criado por Deus, de que Jesus Cristo teve um início. Portanto, se Jesus Cristo teve um início e foi criado por Deus, ele não pode ser tão Deus quanto Deus o é. Mas eu preciso nessa manhã explicar para você o seguinte: é uma força de expressão, é uma figura de linguagem para mostrar a entronização de Jesus Cristo no reino dessa terra. Quando um rei naquela época ele assumia o governo de uma nação, toda uma nação entendia que naquele dia ele estava sendo gerado para poder conduzir todo um povo. Não é que o rei tivesse nascido naquele dia, mas era o fato que naquele dia ele tinha assumido as responsabilidades para poder governar. E quando nós lemos na Bíblia o versículo 7 do capítulo 2 do livro de Salmos, nós entendemos a expressão de Deus nesse momento é uma força de expressão para nos ensinar e nos mostrar que a autoridade que Jesus recebeu nessa terra para governar esse mundo, recebeu do céu, não era uma autoridade humana, mas era uma autoridade divina. Não é que ele foi criado por Deus, Jesus Cristo é tanto Deus como Deus Pai o é e como Deus Espírito Santo também o é. Só há salvação através de Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus receberão a salvação. Não há salvação em nenhum outro debaixo desse céu. Portanto, nós precisamos amar ao Senhor, nós precisamos receber o Senhor como sendo a nossa única fonte de salvação. Aqueles que se colocam nas mãos do Senhor receberão vida eterna. Nós não temos como fugir do Senhor. Se fugirmos do Senhor, iremos para quem? Por isso que a cada manhã nós precisamos nos voltar para o nosso Salvador, Jesus Cristo, entregar o nosso coração e viver uma vida de confiança nele. O Salmo termina usando uma expressão bem-aventurado. Feliz é aquele que recebe Jesus na sua vida. Crianças, idosos, nações, reis, senhores, mulheres, todas as pessoas que vivem nessa terra precisam reconhecer a soberania e majestade do nosso Salvador Jesus Cristo.
Infeliz, maldito é aquele que não crê no Filho de Deus. Aqueles que vivem nessa terra e não conseguiram conhecer a Jesus Cristo, não conseguiram ainda compreender o que é viver uma vida plena, uma vida feliz. Há esperança no coração daqueles que somente entendem que Jesus é o nosso Salvador. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do 2º capítulo do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Tenho certeza que nessa manhã muitas pessoas acabaram tentando encontrar felicidade em muita coisa nesse mundo e não conseguiram. Alguns tentaram nas drogas, alguns tentaram no poder, alguns tentaram no sexo e não conseguiram. Mas quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que Jesus Cristo assuma o controle da nossa vida, nós conseguimos entender onde há a verdadeira felicidade. Jesus Cristo veio para essa terra para satisfazer as necessidades dos seres humanos, para nos dar esperança, para nos trazer paz, para nos trazer salvação. Aqueles que recebem a Jesus encontram todos esses adjetivos. É por isso que a cada manhã nós temos que renovar aos pés do nosso Salvador o compromisso de viver ao lado dele. Enquanto esteve aqui nessa terra, muitos políticos o rejeitaram, muitas pessoas lhe deram as costas, mas nós que temos a palavra de Deus nas mãos, nós precisamos compreender e aceitar e permitir que não mais nós vivamos, mas Cristo viva através de nós. Vivendo dessa forma, tenha certeza que alcançaremos a bênção do Senhor e um dia estaremos na Nova Jerusalém vivendo com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.